Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveitava também para cumprimentá-los e agradecer a exposição que aqui nos trouxeram e a vossa visão em relação a este problema e as questões relacionadas com a água. Eu queria, inicialmente, começar por colocar uma questão que tem a ver, e isto também está relacionado com a água, com a gestão da água, que tem a ver com a reestruturação, a reorganização do Ministério agora da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território. Está previsto a fusão de um conjunto de serviços, de estruturas, as ARHs, o INAG, criar, e também a Agência do Ambiente, para criar uma única estrutura. E nós vimos no vosso boletim que algumas preocupações foram manifestadas por vós. Gostávamos que pudesse dar aqui também a vossa opinião sobre isso e que, se não encaram, ou seja, a criação das ARHs permitiu uma organização dos recursos hídricos, de facto, tendo em conta as bacias hidrográficas, que seria um passo em frente no planeamento e na gestão desses mesmos recursos hídricos. Como é que encaram essa extinção das ARHs e se não podemos ter aqui um recuo em termos de planeamento? Era um pouco esta a questão que gostava de colocar e qual a vossa visão. E se a constituição de uma estrutura com tantos serviços e tão grande, que a gente está aqui quase a criar uma mega estrutura, os argumentos são sempre a eficiência e a operacionalidade, mas se não podemos correr o risco de depois os resultados serem exatamente o inverso. Ou seja, está-se a criar uma estrutura tão grande depois que, em vez de ser operacional e ter capacidade de intervenção, ou seja, acaba por ser menos eficiente e com menos capacidade de intervenção. Eram estas as questões que gostava de colocar em relação à estruturação do Ministério. Uma outra questão que vos queria colocar tinha a ver também com o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, em que colocam, nós também tivemos a oportunidade de ver algumas opiniões da vossa parte, em que colocavam que era um plano com muito boas intenções, mas que as consequências acabam por ser, se calhar, quase inexistentes, de certa forma. Não sei se estou a traduzir bem a vossa leitura, mas pedia que pudesse desenvolver um pouco mais a vossa opinião e a vossa ideia sobre este programa. E depois a última questão, o último aspecto que queria abordar tem a ver com esta questão da água, do acesso à água, à distribuição da água. Foram colocadas aqui várias preocupações que, do nosso ponto de vista, ou seja, merece-nos também uma certa apreensão. Nós entendemos que a água é um direito de todos os cidadãos, todos os portugueses, e que todos os portugueses devem ter acesso à água. Faz parte, ou seja, sem água nós não vivemos. E, de facto, e para a garantia deste direito, na nossa opinião, ou seja, só a gestão pública, não é só a gestão, a captação, o abastecimento, a distribuição, tudo o que tem a ver com a água e o saneamento, só o facto de se manter na esfera pública é que garante a todos a universalidade desse mesmo acesso. Nós temos esta visão e entendemos que, sendo um direito, deve, como aos outros direitos da educação, da saúde, cabe ao Estado, de acordo com a nossa Constituição, garantir esse direito às populações e a todos os portugueses. Por isso, esta ideia de nós não aceitamos e rejeitamos frontalmente esta ideia de entender a água como negócio e colocando aqui os aspectos economicistas, os aspectos mercantilistas à frente daquilo que deve ser depois o seu aspecto social, como aí colocava. E nós rejeitamos este caminho, não entendemos que deva ser dessa forma. Como também, quando se coloca a questão dos tarifários, da sustentabilidade, ou seja, é sempre colocada desta forma, não é colocada de se os cidadãos têm acesso. Quando colocava ainda há pouco o Estado, salvo erro, foi mais ou menos estas as suas palavras, o Estado não deve apoiar sistemas de água e saneamento, não sei o que é que queria dizer concretamente, até pedia que pudesse clarificar, se acha que o Estado não deve gerir diretamente, que deve só ser criar as condições, enunciar os princípios e fazer essa a regulação, ou a regulação tanto na ESA, se calhar nem isso entendem que deveria ser feito, gostava que pudesse colocar, mas que deve apoiar os mais desfavorecidos. Mas ao colocar nesta lógica de sustentabilidade,
O que se está aqui a introduzir é que os critérios, e entrando com o setor privado, é que os critérios do lucro, os critérios economicistas é que vão estar em primeira linha. Tudo o resto vai ser secundário. Para uma empresa de um grande grupo económico, de uma entidade privada, não é o abastecimento de água, nem é o serviço público, é a sua maior preocupação. É o lucro, é a obtenção de maior lucro ao final do ano. E isto, de facto, nós entendemos que desta forma não asseguramos de forma alguma o acesso à água. Aliás, a solução que está aqui colocada da privatização da Águas de Portugal não vai resolver nenhum problema, só vai aumentar tarifas e só vai entregar aos privados, de facto, que possam obter mais lucro. Nós entendemos de uma forma contrária. É exatamente da sua preocupação para que os mais desfavorecidos tenham acesso à água, se o Estado a garantir, a universalidade do acesso está garantida desta forma. Também entendemos, colocou aqui, que deve haver um maior afastamento da gestão política. Nós não temos também esta visão, ou seja, porque este afastamento da gestão política está a retirar este direito que está consagrado, ou seja, está a colocá-lo numa outra esfera que não é propriamente a esfera que garante exatamente esse direito às populações. Por isso, o que eu gostava de colocar era como é que olha e qual a vossa opinião sobre a privatização da Águas de Portugal. Se acha que efetivamente é pelo aumento das tarifas, porque quando se fala na uniformização de tarifas não se está a falar, vou terminar, Sr. Presidente, não se está a falar em baixar tarifas, está-se a falar em aumentar tarifas. Ainda por cima, quando se corta nos salários, quando se corta nas prestações, quando as pessoas têm cada vez reformas mais baixas, o que se está a colocar efetivamente é uma restrição das populações no acesso à água. E isto de facto, mas gostávamos que pudesse também aprofundar a vossa opinião sobre isto, porque na nossa perspectiva, efetivamente, a solução para a questão da água não passa pela privatização, muito pelo contrário, isto só vai ainda criar mais dificuldades. Aliás, e como já foi dito e é do conhecimento público, há já sistemas em que privatizaram noutros países e que estão agora a regredir e estão a voltar, estão a nacionalizar, porque concretamente é isso que está a passar, estão a nacionalizar esses mesmos sistemas.